Minha amiga e meu amigo, o senador Marcos Duval, aqui do meu estado, estado do Espírito Santo, não apoio, não me identifico com ele, mas eu me sinto na obrigação de sair em sua defesa. Eu devo entender que ele está sendo lesado em seu sagrado direito como parlamentar e, acima de tudo, como cidadão brasileiro. O senador Marcos Duval estava usando as suas redes sociais para fazer algumas denúncias. E em virtude dessas denúncias que ele estava fazendo contra o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e o delegado que presta serviço para Alexandre de Moraes, um delegado da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente bloqueou, caçou as redes sociais do parlamentar, do senador, bloqueou as suas contas, é, não permitindo que ele fizesse movimentação bancária. E acredite, minha amiga, acredite, aplicou-lhe uma multa de 50 milhões de reais. Aí eu te pergunto, isso é legal? Isso é sério? Cortou também, além de aplicar essa multa, bloqueou o salário do senador. Com muita luta, com muita insistência e articulação da defesa do senador, Alexandre de Moraes liberou para que ele recebesse apenas 30% do seu salário. Sem as verbas de gabinete, sem essa condição financeira que é dada pelo Senado ao senador, que se encontra bloqueada, o senador fica com dificuldades, não consegue viajar, não consegue visitar suas bases, não consegue fazer um trabalho, ou seja, ele foi neutralizado em sua atividade. E como forma de protesto, o senador está dormindo no plenário do Senado. Isso é inimaginável e inaceitável. As redes sociais do senador é a ferramenta que ele tem para conversar com suas bases, seus eleitores, municiar suas bases com informações de forma democrática em tempo real. Sem essas redes sociais, é o mesmo que caçar o direito dele conversar com seus apoiadores, com seus eleitores aqui do meu estado, o estado do Espírito Santo. Eu nunca vi isso, sinceramente. Não sou operador de direito, sou operador da segurança pública. Mas eu nunca vi isso. Se o senador tivesse cometido alguma falha comprovada, caberia aí um processo de calúnia, de difamação. Agora, caçar os direitos do parlamentar de se comunicar, bloquear salário, bloquear as verbas de gabinete e aplicar uma multa de 50 milhões de reais. Olha, senhoras e senhores, deixa eu falar uma coisa. Essa agressão, ela não é tão somente ao Marcos Duval, não. É extensiva a todos os senadores, daquela casa. É um recado. É um recado. É como se a Moraes estivesse falando aí, senhores senadores bundões, se vocês ousarem fazer o que o Marcos Duval fez, é isso que eu vou fazer com vocês. E está todo mundo calado, acovardado, acocorocado. E a culpa é de quem? A culpa de tudo isso que está acontecendo no Senado, no Congresso e no Brasil tem nome e CPF. Rodrigo Pacheco, senador eleito pelo estado de Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. Frouxo, covarde, bunda mole, inerte, preguiçoso,
sem espírito de pátria, sem noção de honra e sem compromisso com a casa a qual ele preside. Agora, ele até tentou fazer um movimentozinho. No último dia 20 do mês passado, ele foi até o ministro Moraes, pedir para que Moraes devolvesse as prerrogativas de Marcos Duval. Sabe o que Moraes falou para Pacheco? Não vou devolver. Você não tem legitimidade para me pedir isso. Virou as costas e deixou Rodrigo Pacheco falando sozinho. Sabe por quê? É um bunda mole. Permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Rodrigo Pacheco é o maior culpado de tudo isso. E ele agora teve que ouvir um não na cara. A única vez em que ele saiu uma postura de homem, ouviu um não, botou o rabo entre as pernas e saiu vazado, saiu batido. Olha a situação que o Brasil está vivendo. O ministro Alexandre de Moraes incorporou o espírito de um ditador, tirano, de alguém que não respeita nada e ninguém, não respeita a Constituição, as regras democráticas, envergonha o Supremo Tribunal Federal, essa nobre casa da qual ele faz parte como integrante, ameaça os brasileiros. Olha o que ele fez com Marcos Duval. Isso é inaceitável, inimaginável, jamais visto na história da República. E é o Congresso Nacional, Senado, presidido por Rodrigo Pacheco, que é o único poder, a única casa que tem condição de dar um freio de arrumação no Senado, no Supremo. É a única casa que tem o poder de promover uma correção em cima de ministros que, porventura, venham cometer algum erro. E Alexandre de Moraes cometeu inúmeros erros. Tanto é que existe 20 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, todos com basamentos, todos com razão de existir, adormecidos na gaveta de Pacheco. O cara só tem tamanho, não se comporta como homem, não se comporta como presidente, não defende a casa que preside, não defende os senadores que ele lidera. E na condição de presidente do Senado, defende o Senado, na condição de presidente do Congresso, ele é o líder da Câmara e do Senado. No entanto, entrega a cabeça dos seus liderados de bandeja para fazer o que está fazendo. Será que esse cara não se envergonha? Como é que ele desce no aeroporto de Belo Horizonte para ir para casa? Como é que o filho, a mulher, o irmão consegue andar nas ruas sabendo que é parente de um político inútil, bunda mole, inexpressivo, covarde? Tudo isso poderia ser evitado. Tudo isso poderia ser evitado. Mas ele fez isso nas grossas. Porque o alvo era Bolsonaro e os seus apoiadores. Só que a coisa agora descambou, fugiu do controle. E algo precisa ser feito. E ele não faz. Ouviu um não na cara de Alexandre de Moraes. Tentou explicar, falando que esse ato de Alexandre de Moraes era antidemocrático. Alexandre de Moraes, desculpa a expressão, cagou e andou para esse tal de Rodrigo Pacheco, que é a pior vergonha, a maior vergonha que já passou pelo Congresso Nacional. Eu espero um dia que os poderes possam viver harmonicamente, mas de verdade, pensando no bem comum, pensando no bem do Brasil. Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo porque ele encontrou guarida, espaço, caminho livre diante da covardia, da bunda molice desse inútil de Rodrigo Pacheco, que só faz vergonha. O que estão fazendo com Marcos Duval é uma covardia desmedida e os promotores desse mal têm que pagar caro pelos seus atos. É por isso que eu defendo o impeachment, é por isso que no dia 7 de setembro eu vou estar nas ruas pedindo impeachment já de Alexandre de Moraes. Isso não é só um bem para o Brasil, não. É um bem para a imagem da nossa mais alta e nobre corte, o Supremo Tribunal Federal,
que precisa tirar aquela figura nefasta lá de dentro como forma de limpar a sua imagem.